Olá, irmão, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou Hermivaldo de Jesus e quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Amém? Glória a Deus. Essa palavra está aqui em Atos, irmão, no capítulo 15 de Atos e no versículo 36. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que levasse também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não parecia razoável que levasse aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal desavença houve entre eles que se apartasse um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, Senhor, graças te dou, Senhor, pela tua palavra, porque não teríamos palavra nem revelação se não for pelo teu Espírito Santo. Te dou graça pela tua mensagem, da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero refletir um pouco aqui sobre Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, aonde Barnabé escolheu João Marcos e Paulo escolheu a Silas. Amém? Glória a Deus. Então houve uma discórdia entre os dois, Paulo e Barnabé, porque eles iriam sair por uma viagem missionária e Barnabé queria levar uma pessoa que Paulo não achava certo levar aquela pessoa, mesmo sendo discípulo, mesmo sendo irmão. Paulo não queria que aquela pessoa fosse com eles. E por isso Paulo se apartou de Barnabé. E Barnabé continuou na sua opinião formada e não aceitou a opinião de Paulo. Houve uma desunião naquele momento ali. Mas a Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz anteriormente, aqui você vai ver, em Atos mesmo, está escrito que os homens de Deus, os profetas e doutores, eles jejuaram e oraram, e o Espírito Santo falou na boca deles que Paulo e Silas eram pessoas escolhidas por Deus para fazer a obra. Então foram pessoas ungidas por Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meu querido, mesmo eles sendo pessoas ungidas de Deus, eles se separaram para fazer a obra. Mas a gente não vê nada errado em se separar, em cada um ter a sua denominação, em cada um fazer aquilo que acha que está melhor. Mas, irmãos, o que não podemos é vivermos como inimigos, é vivermos como pessoas que não conhecem a Deus, é vivermos como pessoas que oram contra o outro, que quer ver a derrota do outro, que não quer ver a prosperidade do outro, ministerial ou física ou pessoal. Amém? Queridos, nós temos que entender, porque muitas vezes, irmão, por motivo de conceitos próprios, né, de entendimentos próprios, muitas vezes as pessoas elas querem seguir aquele entendimento que ela tem, que está nela, aquele entendimento que ela acha que está correto. Mas um outro homem de Deus, que tem talvez um nível espiritual mais alto, ou está em outro nível espiritual, ele tem outras ideias, ele tem outros planos, ele tem outras visões. E como ele vê que aquele irmão, ele não adapta à visão do outro irmão, aí eles se separam. Mas isso, irmão, isso não pode ser um motivo para que estejamos separados
como um inimigo, como pessoas que não vão para o mesmo lugar, não têm o mesmo destino. Não, nós temos o mesmo destino, irmão. Aleluia. Nós temos o mesmo destino, que é a glória de Deus, que é a vida eterna em Cristo, irmãos. Podemos estar separados aqui em ministérios, mas unidos na fé e no Espírito em Jesus Cristo. Não podemos olhar para o outro diferente, não podemos olhar para o outro como se fosse um estranho, como se fosse alguém que nós não se importassem com ele. Nós temos que nos importar. Nós temos que ser um em Cristo, irmãos. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou. O mesmo próprio Senhor Jesus, ele disse: Pai, eu dei a glória que me deste para que sejamos um, para que eles sejam um. Aleluia. Então, irmão, se Cristo, que é Cristo, ele deu a glória para que sejamos um, por que não podemos fazer alguma coisa para que sejamos um, irmão? Amém? Precisamos fazer algo e entender que muitas vezes, irmão, a separação de ministeriais, elas não têm a ver com a separação de espírito, com a separação de amizades. Aleluia. Precisamos ter a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos ter paz com os irmãos, irmão. Não é só paz com o mundo, mas paz com os irmãos. Temos que ter paz com todos, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos conhecer essa palavra, irmão. Saber que grandes homens de Deus, como Paulo e Barnabé. Barnabé era um homem de um nível espiritual tão grande que ele elevou o nível espiritual, aleluia, na igreja primitiva, a ponto de que, aleluia, Ananias e Safira, eles foram mortos ali, simplesmente pelo nível de santidade de Barnabé. Aleluia. Mas, irmãos, mas também não vamos, aleluia, diminuir o nível espiritual de Paulo, aonde Paulo foi um dos maiores apóstolos, né, um dos grandes homens de Deus, que escreveu várias cartas, um homem que foi destacado entre os apóstolos, que viu a Jesus Cristo ali naquela visão, ali no caminho de Damasco. Então são todos homens de Deus, irmão, todos guiados e ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes a gente se pergunta por que separaram, irmão? Porque cada um tem a sua visão, cada um tem o seu conceito, o seu, aleluia, o seu modo de agir, aleluia. E muitas vezes, muitos não abrem mão do seu modo de agir, como a forma de Barnabé, que ele queria levar o Marcos, aleluia. Mas Paulo não consentia, por isso se separaram. Então, irmão, quando a gente está com o outro, precisamos abrir mão de alguma coisa para que possamos estar unidos naquela mesma visão. Porque se nós não abrirmos a mão do nosso entendimento, o que acontece? Vamos ter que separar. Mas essa separação não quer dizer que ficaremos inimigos, ficaremos totalmente separados, não. Porque estamos unidos em Cristo e no mesmo Espírito. Porque temos que ser um em Cristo. Aleluia. Temos que amar a todos da mesma forma. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos entender, amado. Porque hoje o que vemos em nosso meio evangélico, né? No meio cristão, muita desunião. É um batendo no outro, irmão. Falando mal do outro. Isso não é de Deus. Isso não provém de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem nos dizer: aquele que defama o seu irmão às escondidas, Deus o destruirá. Aleluia. Esse é um salmo que tem na palavra do Senhor. Deus o destruirá. Não podemos defamar as pessoas, irmão. Pelo contrário, Jesus, ele lavou os pés do discípulo. Aonde Pedro disse: Senhor, não faz isso, né? Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés, e aí Jesus disse: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Precisamos lavar os pés um dos outros, irmão. Lavar a sujeira um dos outros. Não, pelo contrário, jogar sujeira nos outros. Não.
De forma nenhuma. Jesus lavou os pés dos discípulos, ele limpou os seus pés. Amém? Por que nós agora vamos sujar as pessoas, defamar as pessoas? De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Pelo contrário, irmão, Jesus morreu por todos e ama a todos igualmente. Jesus, ele mesmo disse, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde estiver, estejais vós também. Então, nós vamos estar todos juntos com Jesus, irmão. Por que nós vamos estar separados agora? Podemos estar cada um na sua denominação, mas juntos em Cristo. Porque Jesus foi preparar lugar para todos nós. Precisamos estar juntos em Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo está falando nos nossos corações para que possamos ser mais unidos, para que possamos ser mais, aleluia, unidos em Cristo, para que o mundo venha olhar para nós e veja que nós somos um em Cristo. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, te dou graça, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, porque eu creio que o teu Espírito Santo vai falar muito mais ao nosso coração. Ó Deus, te dou graça pela revelação da mesma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.